A salvação e a vida eterna é pela graça em Jesus Cristo, hein? Mas aqui na terra nós colhemos o que nós plantamos. Bom dia para vocês, Josué capítulo 19, se prepara porque é um capítulo extenso, tem 51 versículos, nomes difíceis de pronunciar porque são regiões do Oriente Médio, mas pode ficar tranquilo que em até 10 minutos eu tenho 4 pontos para tratar com você de uma maneira bem simples, reta e direta para o seu coração, para o meu coração. Toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, disciplina, repreensão, discernimento, tudo que você imaginar que Deus preparou para o seu coração, para o meu coração, está descrito aqui. De uma maneira que muitas vezes nós temos que nos esforçar, nós temos que meditar, correr atrás da informação, ligar um versículo no outro, uma passagem com a outra, mas é importante, pessoal, nós entendermos que nenhum capítulo da Bíblia deve ser deixado de lado por excesso de versículos, por nomes difíceis, genealogia. Pelo contrário, abrace, mergulhe nessa palavra, que Deus ele fala nos mínimos detalhes para você e para mim. Então vamos lá? Prepara a sua caneta aí, Bíblia aberta, e vamos aprender a palavra de Deus. É o seguinte, ó, versículo 1 ao 9, a herança de Simeão. Agora nesse capítulo aqui, todas as terras serão divididas. O último versículo, já estou dando um spoiler aqui, diz assim, ó, e assim acabaram de repartir a terra. Então, aquela bronca que Josué dá para o povo do capítulo 18, até quando vocês não tomaram posse da terra, agora se concretiza. Mas tem alguns detalhes aqui importantes para aplicar. Bom, o primeiro ponto aqui é de Simeão. Simeão foi sorteado e caiu dentro da tribo de Judá. Aí você pensa assim, poxa, mas como assim? Lá no capítulo 15 já tinha sido feito a tribo de Judá, por que ele está caindo junto? Porque lá atrás, em Gênesis capítulo 49, você vai lembrar que Jacó amaldiçoa Simeão e Levi por conta de Gênesis 34, onde eles vão lá e eles vão simplesmente aniquilar, eliminar todos os moradores de Siquém, porque o príncipe de Siquém violentou a sua irmã. E aí eles se vingam. Então Jacó, mais para frente, vai amaldiçoar Simeão. Por quê? Porque a vingança só pertence ao nosso Deus, não ao homem. Eu e você não temos autoridade nenhuma para nos vingarmos e falar que nossa é a justiça, nossa é a reta justiça. Não, pelo contrário, nós somos falhos, pecadores, e somente o Senhor é o Deus da justiça. É a vingança que pertence a Ele e não a nós. O que nós devemos fazer? Dobrar os nossos joelhos diante da causa que estamos passando, seja causa própria, seja causa familiar, seja causa financeira, seja o que for. Nós não temos autoridade para estufar o peito e resolver com a nossa força, com o nosso braço. Nós devemos nos humilhar, nos prostrar diante do Senhor e clamar a Ele. Senhor, o Senhor sabe o que aconteceu, o Senhor sabe o que foi feito, queremos a Tua justiça, meu Pai. O que devemos fazer? Para quem devo ligar? O que devo fazer? O que devo falar? Qual mensagem enviar? O que eu faço? Essa é a pergunta que eu e você devemos fazer em situações que vemos que a injustiça, ela ocorreu, ela apareceu. Então, no nome de Jesus, não tome nenhuma medida e que eu não tome nenhuma medida e que nós possamos sempre buscar ao Senhor de todo o nosso coração, porque Ele é o Deus justo e fiel. Eu sei que a nossa cabeça, ela ferve, ela clama por justiça, mas nós precisamos entender que a justiça verdadeira, a vingança, vem do nosso Deus. Ele é o Pai amoroso, Ele é o Pai justo, Ele é o Pai presente, Ele é o Pai fiel. Nós não temos autoridade espiritual para nos vingarmos. Nós temos total autoridade para buscarmos a Ele. E aí sim, Ele vai nos abençoar, Ele vai nos guiar no melhor caminho para seguirmos diante dessa situação. Tá bom? Creia nisso, no nome de Jesus. Vamos continuar aqui. Do versículo 10 até o versículo 23, herança de Zebulon. Olha só, isso aqui é muito interessante. E de Issacar também, mas eu quero focar na de Zebulon. Zebulon foi abençoado por Jacó e ele ficou numa região entre dois mares. Então, ele acabou sendo tão próspero ali, de uma questão comercial e cultural, que as tribos tinham que passar ali por ele e, obviamente, por conta desse avanço, dessa prosperidade, eles cresceram muito.
Então era como se fosse um shopping center de todas as tribos aí. Eles compravam, vendiam, eles iam crescendo e assim ia ampliando o comércio em toda a região. Isso é muito interessante porque se remete ao nosso trabalho, à empresa que trabalhamos. Isso é interessante, pessoal. Não sei qual é a sua realidade, mas que você e eu possamos buscar no Senhor a solução que muitas vezes nós nos incomodamos. Poxa, será que esse é o trabalho que eu vou passar o resto da minha vida? Será que é isso que Deus quer para mim? Será que nesse trabalho que eu estou, eu posso evoluir? Eu posso crescer? Eu amo o trabalho que eu faço? Então, todas essas reflexões nós temos que fazer e buscar em Deus a solução e nele o crescimento. Então, Deus, Ele ama abençoar os seus filhos. Ele ama te abençoar, Ele ama me abençoar. Mas nós precisamos nos movimentar. Não sermos ingratos com o trabalho que possuímos. Nós não podemos cuspir no prato que comemos. Nós temos que ser gratos neste momento. Mas também entender que Deus tem algo muito melhor para nós, de uma maneira para desenvolver o nosso trabalho atual ou até mesmo nos colocar em outra posição, em outro setor, em outro trabalho. Cada um tem a sua realidade, cada um tem a sua história de vida, cada um tem o seu trabalho, a sua empresa, cada um sabe do seu, mas o Senhor tem planos maravilhosos para você e para mim. Basta o buscarmos e Ele vai nos mostrar e vai nos guiar da melhor maneira possível. Só não podemos nos acomodar e achar que, parou por aqui, tá bom aqui. O tempo passa, é assim mesmo, a vida é assim, e é esse aí. Não faça isso, não pense isso, que eu e você possamos evoluir também de uma maneira próspera, porque o Senhor ama abençoar os seus filhos, ok? Vamos lá, vamos continuar. Agora aqui, eu quero pular um pouquinho para o versículo 40, a herança de Dan. Isso aqui é um alerta para você e para mim, tá? Porque Deus entrega uma terra ali para Dan. Foi sorteado a terra para eles, mas, entre aspas, eles negaram. Olha só, porque era uma terra pequena e apertada, porque tinha os amorreus ali. Eles acabaram deixando, o povo de Israel acabou deixando aqueles amorreus por ali. E o que acontece? Isso se reforça em Juízes capítulo 1, verso 34. E também em Juízes 18, tá? Se você quiser ler e fazer essa ligação. Mas basicamente é isso. A tribo de Dan, eles não quiseram ficar por ali, por conta exatamente disso. Porque eles estavam ali, ia dar muito trabalho, eles estavam com medo dos amorreus, sendo que era uma terra que Deus já havia entregue. Que eu e você possamos observar aquilo que Deus nos entregou, aquilo que Deus nos deu e que nós tenhamos sabedoria para receber, coragem para avançar e ousadia para tomar posse. Não é simplesmente porque você está olhando algo e eu estou olhando algo que, nossa, não, eu vou por ali que é mais fácil. Eu acho que esse plano que eu estou pensando é muito melhor. Deixa quieto, eu acho que Deus ele quis fazer de uma forma... Olha isso, pessoal, cuidado, cuidado. Isso é um erro gravíssimo. Deus, ele revela para nós a sua vontade, ele revela para nós o seu plano, mas todo o propósito, toda a situação, ele nos revela quando nós estamos ligados a ele. E ele vai movimentando ali as circunstâncias para nós tomarmos posse e conquistarmos. O capítulo anterior foi para isso. Se você não assistiu esse capítulo 17, assista, está aqui. Mas é para fortalecer que o Senhor tem algo preparado para nós. E quando Ele entrega, devemos tomar posse, com ousadia, com coragem e não ficar olhando a situação, porque Ele já está conosco. E Dan vai sofrer uma pena muito tensa no futuro. Vai ser uma nação idólatra, porque vai acabar se misturando e vai criar uma idolatria nacional, que vai ser uma das primeiras tribos aí a se desmanchar e vai ser bem intenso. Nós vamos chegar nesses capítulos lá na frente, mas mostra como que a desobediência ao Senhor, a rebeldia ao Senhor, acaba gerando grandes consequências aqui na terra. Por fim, para encerrar, a herança de Josué. Josué, assim como tem o próprio nome semelhante à escrita no hebraico do próprio Senhor Jesus, o Senhor é o Salvador, ele poderia ter pego a melhor terra, a melhor parte, a porção maior, mas não. Ele se humilhou e falou assim, a maior parte é para as tribos aí, já foi dividido. Agora eu só quero um pedacinho da montanha ali de Efraim. Olha como Josué foi humilde. Olha como Jesus, ao descer do seu trono dos céus, se sacrificar numa cruz do Calvário, lavar os nossos pés, perdoar os nossos pecados, também se fez humilde. E nós amamos ao Senhor, seguimos a Ele, estaremos com Ele nos céus. Valorize o seu Deus,
ame o Senhor, porque Ele tem algo maravilhoso para você aqui e nos céus. Nos vemos no capítulo 20. Um grande abraço, Deus abençoe.